Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 48, que nos diz: E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Bom, meus amados, estamos vendo a conclusão desse capítulo tão interessante, tão importante do livro de Atos, capítulo de número 10, em que, pela primeira vez, a pregação do Evangelho atinge corações pagãos, ou seja, não gentios, não judeus, né? No caso, os gentios. É a primeira vez, então, que a igreja começa a sair dos grupos judeus e passa a alcançar, então, todos os povos, todas as nações. Começa aqui em Atos capítulo 10, né, essa universalidade do Evangelho atingindo outros grupos humanos. Bom, a primeira coisa que nós vimos aqui é que Pedro mandou que fossem batizados aqueles pagãos. Pedro mesmo não batizou, ele aparentemente pediu para os seus 6 companheiros cristãos judaicos, que batizassem esses novos convertidos. Era um costume, desde a época de Jesus, Jesus mesmo não batizava, e os apóstolos também evitavam batizar, talvez para não engrandecerem a si mesmos ou para gerar algum tipo de idolatria das pessoas para com eles. A gente vê até esse problema em 1 Coríntios capítulo 14, em que havia uma disputa entre as pessoas que eram batizadas, seja por Paulo, seja por outros. Havia uma disputa de quem era superior por ter sido batizado por um ou por outro. No caso, batizado por Paulo ou por Apolo, ou outros que eram originários lá do batismo, na época que Jesus ainda estava vivo terrenamente falando. Havia essa disputa. Vejam como o ser humano ele se apega a ninharias, coisa que realmente não é o foco, não é a importância, mas o ser humano tem essa tendência de criar motivos para ser superior aos outros. Motivos para a divisão, para a facção que o Evangelho tanto combate. Bom, e nós vemos aqui que eles foram batizados. E alguém pode até perguntar, bom, mas para que eles tinham que ser batizados com água se eles haviam sido batizados com o Espírito Santo? Então, a água não faz tanta diferença, o principal já havia acontecido. Eram pessoas que se renderam a Deus, que entregaram o seu coração e sua vida a Deus. Mas veja só, que geralmente no meio religioso a gente tem 2 extremos. Tem aquelas pessoas que o rito, a cerimônia é a coisa mais importante, é o rito e a cerimônia que realiza a coisa, isso está errado. E há aquele outro extremo, em que o rito, a cerimônia não tem importância nenhuma, não serve para nada, o que importa é o que se deu no coração. Na verdade, a gente vê aqui as 2 coisas acontecendo, porque as 2 coisas são benéficas, as 2 coisas são importantes. O principal, sem dúvida alguma, é o que acontece no coração humano. É isso que é a realidade. Agora, o rito, a cerimônia, tem a sua importância porque isso ajuda o ser humano. Isso ajuda ele a internalizar, se tornar algo memorável para ele, algo em que ele nutre um certo carinho. A cerimônia, os símbolos, o ser humano tem muito essa coisa do símbolo. Nós somos seres que gostam das simbolizações. E o símbolo ajuda o ser humano a compreender, a vivenciar, a experimentar aquilo. Então, é um instrumento, não é a realidade da coisa, é um instrumento. Instrumentos são úteis para ajudar as pessoas a realizar dadas coisas. Então aqui, veja, e é uma simbolização muito poderosa, o batismo, essa simbolização da pessoa morrendo para a vida antiga, sepultando a vida antiga, então levantando para uma nova vida. Isso é muito interessante, é muito bom. Sempre lembrando que o que mais importa é o que acontece dentro. Eu vou enfatizar isso. O que mais importa é o que acontece dentro. Porque, por exemplo, se uma pessoa creu de todo o coração, se derramou na presença de Deus, então recebeu o Espírito Santo, aí a pessoa vai ser batizada nas águas
e, enfim, acontece um acidente, tem um ataque do coração, enfim, só um exemplo aqui para a gente tratar disso. A pessoa tem um ataque do coração e morre, sem ser batizado nas águas. Essa pessoa está perdida por causa disso? É claro que não. Ela creu de todo o coração, ela experimentou Deus e se entregou a Deus. Não há qualquer dúvida que a pessoa está salva. Agora, se a pessoa não creu, não se entregou a Deus, não se derramou na presença dele e se batizou, essa pessoa está salva? É claro que não, porque não há realidade nenhuma, só há o símbolo. Símbolo de algo que não existe dentro dela. Então é uma hipocrisia, é falso, não é nada real. Isso mostra o quê? O que é mais importante? O símbolo ou a realidade da coisa? A realidade, porque havendo a realidade, essa pessoa está salva. Havendo só o símbolo sem a realidade, a pessoa continua perdida. Então, que a gente não seja dessas pessoas que desprezam totalmente todo rito, toda comemoração, é uma celebração. É como a Santa Ceia. Quem foi que instituiu a Santa Ceia? Que é ali uma comemoração, né, lembrando que Cristo fez. É Jesus. Então as cerimônias, os ritos têm o seu valor. Não é o essencial, não é o primordial, não é o que realiza a coisa, mas nos ajudam na nossa vivência da fé. Bom, após isso, após esse batismo, essa cerimônia, foi tudo muito bom, aqueles recém-convertidos pediram, rogaram ao apóstolo Pedro e os seus companheiros que ficassem um pouco. Por quê? Porque eles precisavam, eles reconheciam que precisavam aprender muitas coisas. Eles queriam saber mais de Deus, eles queriam conhecer mais as histórias de Jesus Cristo, os ensinamentos, as parábolas, como foi a vida de Jesus. Porque o grande chamado do Evangelho é nós termos a vida em abundância que Jesus teve. E para isso nós precisamos imitá-lo. E para imitá-lo nós precisamos conhecer como ele vivia. As pessoas pensam, não, eu vou ter vida em abundância se eu orar a Deus. Claro que a oração é um ponto essencial. Mas se a pessoa ora a Deus e não vive a vida de Cristo, como é que Deus vai abençoar algo que ele não está vendo o viver que ele propôs? Para nós termos vida em abundância, nós temos que viver conforme Cristo, seguindo as pisaduras, seguindo o exemplo de Jesus. Por isso que o tempo todo o Evangelho ensina: sede imitadores de Cristo. Por quê? Porque assim você vai viver a vida conforme Cristo vivia, exatamente como ele, como um discípulo dele, e aí você vai ter vida em abundância, porque vai estar vivendo a vida que Jesus vivia, com o olhar dele, com os valores dele, como ele se relacionava, como ele se comunicava, como ele tratava as pessoas, como ele tratava a vida, como ele tratava o dinheiro, como tratava tudo. Se você vive tudo conforme Jesus vivia, a sua vida vai ganhando abundância. Então, essa é a grande proposta do Evangelho. Vida. Vida em abundância, ela precisa ser vivida. E vivida como? Conforme Cristo, obviamente. Então, essa é a grande esperança do Evangelho, o grande ensino do Evangelho, e esses aqui estavam buscando aprender mais de Cristo, sobre Cristo, para poderem viver conforme Ele. E veja, existem aqueles que falam, não, eu sou uma pessoa tão cheia do Espírito Santo que eu não preciso aprender, eu não preciso estudar, eu não preciso de ensino, eu já tenho o Espírito Santo. Agora, olha esses aqui, que foram cheios do Espírito Santo e estavam pedindo por mais ensino, por mais aprendizado. Veja como as pessoas invertem. Não é quem é cheio do Espírito Santo não quer aprender, não liga para nada, não tem interesse. Não, é o contrário. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se maravilha tanto com Deus que ela adora aprender mais sobre Deus, adora ler sobre o Evangelho, sobre Jesus, adora buscar as experiências que outros cristãos tiveram na história. Ela quer saber, ela quer conhecer, ela tem fome e sede de Deus. Quem teve experiências com Cristo quer mais de Cristo, experiencialmente, mas também aprendendo. A gente não aprende as histórias de Cristo lendo os Evangelhos? Então esse anticonhecimento, esse desprezo por buscar, né, aprendizado e ensino, isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Isso é ignorância, isso é tolice. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela busca experiências espirituais, com certeza, mas busca também aprender de Deus e conhecer mais a Ele. Bom, queridos, estamos vendo aqui o início da igreja cristã, propriamente dita, né? Antes do capítulo 10, era basicamente constituída por judeus,
e corria-se o risco de o cristianismo se tornar meramente uma seita judaica. E aí não alcançaria as nações, não alcançaria a mim e a você. Ficaria ali restrito a um grupo pequeno de pessoas e a um local muito restrito. Foi através das primeiras conversões dos pagãos que então o evangelho se universalizou. Já era a proposta de Jesus, mas teve resistência, teve dificuldade dos apóstolos compreenderem isso. E Deus fez todo esse movimento aqui de Atos 10 para que a verdade do evangelho alcançasse o mundo inteiro. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.